Olá, esse é o Review Quadriláteros. Desde que a Disney se tornou proprietária dos elementos de Star Wars e foi de repente em alguns pontos extremamente feliz com certas adaptações, em outros nem tanto. Sim, eu estou falando do episódio 7, 8, 9 e eu sei que tem a sua lista de defensores, mas de repente é aquela coisa que criou uma celeuma e principalmente a decisão da Disney de repente se esquecer tudo que tinha sido produzido em Star Wars, fora dos filmes, né? Todo aquele universo expandido de personagens, de livros, de situações, de repente foi colocado de lado, foi esquecido até porque você já tinha uma certa quantidade de informações e a Disney também não queria ser muito limitada naquilo, olha, eu não posso falar tal coisa porque em tal livro já foi dito isso, ou eu não posso de repente dizer que tal personagem teria um determinado andamento porque um livro que foi escrito há mais de 20 anos vai estar me contradizendo. Ela teve essa decisão até por uma questão de se sentir à vontade para estar criando situações e personagens de uma forma livre. Mas o que acontece é que principalmente o trabalho feito com Dave Filoni, ele tem pensado e pescado alguns personagens de repente que eram desse universo expandido e trazido para dentro do universo de Star Wars. E com certeza que eu fiquei muito feliz de que de repente começou a aparecer nos desenhos do Rebels e várias coisas foi o Almirante Troll. Troll foi criado pelo escritor Timothy Zahn, dos primeiros livros realmente sobre Star Wars, naquela pegada antes do episódio 1, 2 e 3, então foi quando eles estavam começando a estabelecer o material de Star Wars como algo efetivamente bem colocado, bem planejado e bem inserido na cronologia. O material dele, que foi a trilogia que apresentou o Troll, foi o Herdeiros do Império, é um material delicioso. Já houve várias adaptações de quadrinhos, inclusive ela estava naquela última coleção de capa dura, que fazia também uma lombada bonitinha, que foi lançada um tempo atrás pela Planeta de Agostini. Mas o personagem de Troll foi captado de novo para esse universo e o Timothy Zahn escreveu um livro sobre o passado de Troll dentro dessa realidade do novo universo que está sendo estabelecido pela Disney. E esse livro, que também é um material excepcional, eu tive a oportunidade de conhecer o Timothy Zahn na primeira CCXP, fiz questão de ir lá, fiz questão de agradecê-lo pelo personagem Troll, que na época ainda fazia parte da cronologia, e ele escreveu essa nova versão, essa nova forma de se encarar o Almirante Troll de uma forma excepcional. O livro tem também na versão em português, mas a Marvel lançou a quadrinização desse primeiro livro e a Panini lançou um tempo atrás, que foi esse material aqui. Foi essa edição encadernada aqui de Troll. Você tem aqui um material extremamente interessante em que mostra como um guerreiro ou um batedor, ou seja lá exatamente o que o Troll venha a ser, porque ainda existe um certo ar de mistério em tudo isso, foi inserido dentro da realidade de Star Wars e como ele pôde chegar até a posição de ser um grande almirante no Império, na Marinha Imperial, até porque existe todo um posicionamento anti-alienígena dentro do posicionamento do Império. Então a forma que isso é colocado, a forma que ele é um personagem que pensa à frente das coisas e planeja 3, 4 movimentos à frente do jogo de xadrez que a outra pessoa está do outro lado trabalhando, isso foi extremamente feliz. E o quadrinho conseguiu fazer essa adaptação de uma forma sutil, de uma forma fiel, colocando basicamente o livro inteiro nessa minissérie de 5, 6 edições que foi colocada aqui como encadernado. O personagem, pelo jeito que estou falando, você já percebe que é um personagem que eu já gosto muito, né? Star Wars é uma paixão minha, como toda paixão, eu não vou dizer que todos os filhos de Star Wars que vem a mim eu vou estar aceitando de uma forma geral, mas o Troll, ele é um personagem que sempre achei muito bem construído. O trabalho do Timothy Zahn em cima dele sempre foi muito bem elaborado e a forma que eles trouxeram o personagem dentro da série Rebels, série de desenhos animados, ficou muito bem sutil, mostrando aquele cara que é tão esperto ou tão inteligente a ponto de conseguir chegar aos seus objetivos e como esse personagem que é tão superior pode ser de repente derrotado, já que você tem uma posição ali de que ele está como um dos vilões ou está trabalhando com um dos vilões. O básico dessa primeira aparição do Troll nessa segunda fase, que é colocado aqui, é a aproximação dele. Você pode até ver na capa aqui, ele perto de um personagem extremamente conhecido para quem assistiu o episódio 4, que para mim, na minha época, era o Star Wars número 1, já que ele foi o primeiro filme lançado. E você tem aqui essa coisa de como o Troll conseguiu, com a sua personalidade, a sua capacidade, ir galgando pouco a pouco a sua posição até estar num ponto de decisão do Império. Inclusive, certos elementos desse encontro que ele teria tido com o Anakin Skywalker, enquanto ele ainda estava nas Guerras Clônicas, e a percepção ou não de que ele sabe de quem seria realmente
realmente Darth Vader é um dos grandes também mistérios que vão ser desenvolvidos nessas histórias que viriam depois disso. Os seus objetivos, a sua ideia e o que exatamente ele pretende, tudo é aos poucos mostrado ou não, já que na verdade a gente tem aqui a quadrinização do primeiro livro, não existe ainda o lançamento dos outros, então nem dos livros em português, nem das quadrinizações, então a gente está ainda, digamos, tentando conhecer ou tentando se aproximar realmente do que é o mistério desse personagem. Eu até espero que de repente outros personagens criados por Timothy Zahn, Mara Jade, venham a ser parte do universo Star Wars, mas não acredito lá que o Dave Filoni esteja muito preocupando com a minha opinião, não. Resta aí, de qualquer forma, a esperança. Esse foi o Review Quadrilatos. Se você gostou, por favor, assine o canal e nos acompanhe. Até a próxima.